esperar um pouquinho o pessoal entrar. Já fixei aqui o tema, né, da live, que é fibromialgia e alimentação. E eu já vou chamar a Vitória para a gente começar a live. Vocês estão me ouvindo direitinho? Olá, boa noite. Olá! Estão me vendo Tudo bem? bem? Tudo. Eu vou descer um Então, pouquinho mais aqui. então vamos começar. Boa Vamos noite, sim. gente. Então, Sim. posso me apresentar, Aline? Claro, pode sim. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Vitória Freitas. Eu sou nutricionista. Eu tenho uma experiência em consultório já praticamente há 6 anos, né? Então, desde que que eu me formei, eu comecei a atender em consultório. E aí, enfim, tive uma série de experiências assim na minha carreira relacionadas a atendimento em clínica, em consultório, atendimentos em projetos de reeducação alimentar. É, Já fiz algumas pós-graduações, né? Atualmente estou na minha terceira pós. E eu comecei a estudar de 2 anos para cá a saúde da mulher como uma forma de eu me autoconhecer também e Sim. divulgar para as pessoas, né, enfim, na internet, ao redor do Brasil, a respeito de como a alimentação e a nutrição podem ajudar no controle da gestão de várias situações de saúde, incluindo a fibromialgia, né? Então, eu sou fibromialgica, eu fui diagnosticada em. A minha fibromialgia recente foi diagnosticada em 2019. É, e eu percebi, né, que na época a minha fibromialgia ela estava relacionada com outras questões de saúde também, que são questões, inclusive, que eu abordo aqui no meu perfil, né? Então, o meu estudo da fibromialgia começou justamente a partir dessas questões, né? Então, agora, falando assim, especificamente da fibromialgia e da alimentação, eu queria dizer assim um parâmetro geral, para a partir desse parâmetro a gente começar a focar em alguns nos conteúdos, né, que os artigos científicos, as informações científicas têm trazido a respeito da fibromialgia. Porque, por exemplo, eu já vi que várias internautas, né, tanto no seu perfil quanto no meu, elas fizeram perguntas do tipo se um ou outro alimento poderia ajudar na fibromialgia de uma forma geral. Assim, o que eu posso dizer é que, na verdade, é um conjunto de fatores, é um conjunto de alimentos, um conjunto de nutrientes que vão acabar Sim. corroborando na melhora da fibromialgia. Mas depois, a gente, no final da live, a gente dedica um espacinho para a gente poder tirar as dúvidas que elas falaram, né? E também para a gente poder tirar também dúvidas que elas podem mandar agora. Mas já de antemão eu queria já deixar esse esclarecimento. Assim, quando a gente for falar de fibromialgia, a maioria das questões de saúde, a gente fala mais no contexto amplo, né? Mas é para vocês entenderem, porque quando eu começar a falar de algumas estratégias nutricionais, são coisas assim que podem parecer que é uma coisa isolada, um nutriente que possivelmente pode ser milagroso, alguma dieta que parece ser milagrosa, mas não é. Na verdade, é Sim. todo um estilo de vida, né? Uma mudança alimentar que é necessário ser feita para a gente poder ver as melhoras em vários sintomas da fibromialgia, né? Que a gente tem visto, como a fadiga, as dores, memória, enfim, uma série de questões. Você tem alguma Sim. colocação, Aline, para fazer? Não, nesse final de semana que eu fiz as perguntas, né, abri caixinha de perguntas e teve sobre a couve, porque a couve é uma que sempre sai, né? Tomar couve com limão, tomar. E eu sempre digo que, bom, pelo fator nutricional dela, das vitaminas, super indico. Mas aí eu queria te perguntar, existe algumas evidências de que ela possa ser anti-inflamatória? Se existe alimentos anti-inflamatórios?
Então, existem sim alguns alimentos anti-inflamatórios, ou boa parte dos alimentos vegetais, né? O que acontece é o seguinte, é que tem alimentos assim que são muito estudados na ciência ou em vertentes da nutrição, como a nutrição funcional ou a nutrição clínica, justamente pelo potencial antioxidante e de gestão, né, da saúde que eles trazem. Então, tem alguns alimentos específicos que, inclusive, eu indico quando eu faço atendimento e tal, que são, por exemplo, cúrcuma, gengibre, chia, linhaça, romã, temperos anti-inflamatórios, Ah, né? teve uma pergunta sobre o açafrão também. Uhum. Sim, sim. Então, eu tava. Então, já vou falar sobre o açafrão, mas aí eu vou responder essa pergunta da couve. O que que acontece? Eu não afirmaria que só a couve sozinha ela teria um impacto na melhora da vulvodínia. Foi como eu falei, a couve estaria num contexto amplo de uma alimentação de nutrientes que podem beneficiar a fibromialgia. Mas a couve, ela é sim um alimento bem nutritivo, né? Assim como vários outros. Então, por exemplo, ela, no caso, é fonte de magnésio, cálcio, fonte de ferro. Então, por exemplo, o ferro e o magnésio são potentes nutrientes envolvidos no controle e na gestão da fibromialgia. Então, a couve poderia sim ser um alimento para você poder estar consumindo. Isso segundo, digamos assim, algumas vertentes, algumas linhas de pensamento, né? Algumas questões. Também a fonte de vitamina A, por exemplo, né? Agora, por exemplo, se fosse uma paciente que teria síndrome do intestino irritável associada à fibromialgia e que talvez a nutricionista adotasse com ela uma dieta de baixo FODMAPs. O que que seria essa dieta de baixo FODMAPs? É uma dieta que é praticamente isenta de alimentos que têm alguns tipos de fibra não fermentáveis, né? E aí a couve seria um FODMAP, um alimento rico em FODMAP. Então, dependendo da vertente que a pessoa fosse adotar, poderia ser que sim ou não a couve estaria dentro do plano alimentar dela. E também aquilo, uma dieta que tem um baixo FODMAP, ela pode ir sofrendo também digamos assim, uma mudança das intervenções ao longo do tempo. Porque o ideal seria, quando a gente faz um acompanhamento personalizado com uma cliente ou com uma pessoa, é que essa pessoa pudesse, ao longo do tempo, experienciar alimentos que pudessem realmente contribuir ou realmente ser um gatilho para as questões da fibromialgia para ela. Então, o autoconhecimento, né, o controle do que se gera na alimentação, sempre em paralelo com o atendimento de uma nutricionista, seria o melhor. Mas Sim. esses alimentos de baixo FODMAP já é, inclusive, uma Uhum. das estratégias que estão sendo bastante citadas ultimamente na ciência a respeito Eu de. vejo que os FODMAPs, eles são bastante associados aos gases, né? Aquela coisa de inchar a barriga, né? Isso mesmo. E tipo, tem sido uma ótima estratégia para mulheres com síndrome do intestino irritável, que é uma doença que tem uma correlação assim bem relacionada com a fibromialgia, né? Várias pessoas assim relatam que têm síndrome do intestino irritável e que têm Sim. sintomas gastrointestinais, até pessoas fibromialgia, eu mesmo eu tenho, assim, sintomas gastrointestinais relacionados. Então tem dias que eu sinto que tem, né, que meu funcionamento intestinal tá diferente, enfim, às vezes eu sinto que eu tenho uma hipersensibilidade nas regiões das vísceras e tal. Então é uma coisa que é, é de paciente para paciente. Eu vou então bater muito nessa tecla dessa questão da alimentação individualizada e personalizada. Porque foi como eu falei, cada cliente vai me trazer um histórico, vai me trazer coisas que gosta de comer, não gosta de comer, coisas que tem dificuldade em abrir mão e não tem dificuldade. Enfim, é um universo. A gente se pauta, né, na ciência, nas evidências, para a gente poder fazer a nossa conduta, mas o cliente ele acaba sendo o centro, né, das nossas escolhas perante o tratamento. Então, por exemplo, eu queria fazer fazer algumas, trazer umas informações
que eu estava lendo alguns artigos científicos que eu acho interessante para a gente poder contextualizar. Então, por exemplo, foi visto que existe em torno de 2 a 8% da população mundial com fibromialgia, né? E a maioria dessa população é mulher, assim, disparado. Tanto que a proporção de mulheres que têm fibromialgia em relação a homens é 20 vezes mais. Sim. E então eu acredito que se caracterize também como uma doença relacionada a questões femininas, né? A saúde da mulher, até porque tem muitas pacientes, por exemplo, que têm outras questões relacionadas à síndrome da mulher, à saúde da mulher, e também traz a fibromialgia associada, como, por exemplo, a endometriose, a vulvodínia, e outras síndromes dolorosas também, né? As síndromes dolorosas, elas se sobrepõem, né? Então, Sim. são coisas que a gente precisa, assim, ter em mente. E algumas coisas que eu vou falar, assim, rápido, porque o meu intuito não é entrar no parâmetro biológico nem bioquímico da fibromialgia, mas é para a gente poder entender do porquê determinadas atitudes, né, em termos de alimentação, que devem ser tomadas e incentivadas. Então, por exemplo, a gente sabe que a fibromialgia ela tem uma disfunção nos neurotransmissores, né? Isso daí já está bem documentado na ciência, por exemplo, que mulheres que têm fibromialgia, elas têm uma menor produção e até uma menor mesmo sensibilidade a alguns receptores do sistema nervoso e muscular para serotonina, noradrenalina, né? Tem uma produção aumentada de glutamato, também uma produção diminuída de GABA. Opa, esses esses neurotransmissores, né? Todos esses que eu falei assim que estão em baixa, né? O GABA, noradrenalina, serotonina, eles estão muito relacionados à questão do humor, à questão da dor. Então, se você tem uma disfunção nessas questões, é claro que você vai ter como consequência os sintomas da fibromialgia, né? Sim. Sim, a E falta de serotonina na sinapse está muito relacionada ao sentimento de dor, né? isso, exatamente, exatamente. E, por exemplo, existe uma questão também que a gente chama da inflamação, da uma maior produção de radicais livres relacionados à fibromialgia. Então, a gente, né, tem um corpo mais inflamado, digamos assim, tem uma... E essas produção de radicais livres podem estar relacionada a um dos aspectos que a gente tem visto agora, que é a questão da disfunção mitocondrial, né? Por isso também pode estar relacionada a essa fadiga crônica que a gente sente, a esse Sim. cansaço, e tem várias estratégias alimentares que podem estar aí para poder a gente melhorar essa questão da fadiga, né? Inclusive, você procurar alimentos que são antioxidantes, alimentos que são fontes, por exemplo, de coenzima Q10, e até suplementar também a coenzima Q10, né? Mas a coenzima Q10, quando for suplementada, é sempre importante procurar um profissional da saúde, né? Tudo em termos de suplementação é sempre bom ter um profissional ali pautando dosagem e acompanhando o resultado, né? Que essa suplementação vai tendo. Uhum. E é muito interessante assim perceber, por exemplo, você falou da questão do açafrão, né? Uhum. O açafrão ele é visto como um alimento, entre aspas, funcional e que ele está muito relacionado com a diminuição da dor e da inflamação em doenças autoimunes, até mesmo doenças de fundo reumático, por exemplo, como artrite reumatoide. Já tem uma série de artigos que falam sobre a questão do açafrão. Então, por exemplo, o açafrão na fibromialgia poderia sim ajudar, né? Foi até uma pergunta que fizeram, que se o açafrão poderia ajudar. Sim, poderia Uhum. ajudar. Ele não é tipo um alimento específico para a fibromialgia. Ele acaba sendo um alimento para uma série de questões de saúde, principalmente Sim. eles relacionados à dor e à inflamação. E ele não dá para ser usado como remédio, né? E achar que Sim. comer um monte de açafrão por dia vai Isso, melhorar as dores. isso, exatamente. É o açafrão, mas outras estratégias alimentares, uma alimentação mais natural e mais comida de verdade, digamos assim, possível, daquela que você vai e cozinha mesmo e prepara seus próprios alimentos. Esse é o que seria a melhor estratégia, assim por dizer, né?
Eu vi algum. Na verdade, o que que eu vou fazer? Você tem mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Que a gente já vai falando sobre algumas questões. Como eu tenho várias coisas aqui para falar, Uhum. quero focar aqui um pouquinho quais são digamos assim, os principais micronutrientes envolvidos na gestão da fibromialgia, né? O que a gente tem visto aí em termos de artigos científicos. Então, a gente tem visto, como eu já citei, né? A questão da coenzima Q10, a gente tem visto magnésio, a gente tem visto vitamina D, a gente tem visto vitaminas do complexo B, zinco, ferro, esses assim, para mim, são os principais nutrientes, né, vitaminas e minerais que a gente tem que focar por meio da alimentação para poder ajudar no controle da fibromialgia, né? Então, por exemplo, a coenzima Q10, ela está presente em peixes de águas profundas, tipo sardinha, salmão, peixes mais gordurosos, né, por assim dizer. Sementes, alguns vegetais, por exemplo, brócolis, né? Porém, por exemplo, em pacientes que têm essa demanda maior da coenzima Q10, como é o caso da gente, né? É interessante que a gente, talvez sim, talvez tipo adeira a uma suplementação, porque a quantidade de coenzima Q10 presente nos alimentos muitas vezes não é suficiente para a gente poder conseguir em termos numéricos, assim, a quantidade dessa coenzima para poder ter os efeitos que a gente deseja em termos de saúde. Mas tem outros nutrientes que a gente pode conseguir naturalmente pela alimentação, que são tão importantes também para a gestão da questão da fibromialgia. Então, aí vamos dizer o magnésio, que é o concur, né? Que a gente consegue por meio dos vegetais verdes escuros, por meio das castanhas, por meio dos cereais integrais. Então, quanto mais cascas tiver os cereais, né, quanto menos processado maior o teor de magnésio ali presente. E as melhores fontes de magnésio mesmo são os vegetais verdes escuros, né? Eles que têm o magnésio melhor, digamos assim, que pode ser melhor aproveitado para o nosso corpo. Então é Uhum. bem interessante isso. Sim, como a rúcula, a, Isso, o isso, brócolis exatamente. também, né? Isso, rúcula, brócolis, essas coisas do tipo. Porque, por exemplo, os cereais e leguminosas, a gente precisaria mais passar por um processo de remolho para poder remover alguns fatores antinutricionais e tal, e deixar esse magnésio mais disponível para nossa absorção. Então, os Uhum. vegetais verdes escuros seriam realmente a melhor fonte de magnésio. E a gente sabe que tanto a deficiência de magnésio está associada à fibromialgia, e o magnésio também, ele é um mineral muito relacionado com a melhora do sistema imune, com o controle de inflamação, de produção de substâncias inflamatórias no organismo. Então, por isso que ele tem Uhum. um papel assim muito importante mesmo, além de ser relaxante muscular, né? Então, a gente que sofre com essa rigidez muscular, essas dores muscular, pode ser muito interessante que a gente tenha acesso a essas E fontes. aí uma dúvida que eu tenho, o famoso suco verde, né? Aquele que é couve com outras coisas, ele é interessante, não sendo coado, né? Para ter as fibras, é uma boa fonte de Sim, magnésio. sim, é uma boa. Inclusive, uma boa estratégia, por exemplo, de fazer um suco verde, né? Quando você faz um suco verde, é que você consegue, digamos assim, gerenciar vários alimentos, né? Ali numa mesma preparação. Então, por exemplo, você poderia até botar várias fontes de magnésio nesse mesmo suco, né? Então, associar um hortelã, que nem você falou, talvez com uma couve ou um agrião, né? E uma água de coco, algo do tipo, para poder deixar mais doce, né? Então poderia ser assim. Eu só não recomendaria, por exemplo, consumir suco verde da couve, né? Desse mesmo ingrediente todo dia, porque a couve ela tem uma substância que ela acaba diminuindo o metabolismo da tireoide. Então, se você talvez consumir todo dia, em uma quantidade um pouco maior, possa ser que interfira, né? Pode ser que interfira. Então, se você conseguir, por exemplo, tomar suco verde, né? Mas ir fazendo, digamos assim, um rodízio ali dos vegetais presentes, também seria bem interessante.
Eu vi que tem uma pergunta aqui, perguntou quanto à suplementação de coenzima Q10 e magnésio, manipulado, por exemplo, é uma boa? Os manipulados, sim, pela parte farmacêutica, os manipulados, sim, eles são bons, porque o que acontece na diferença entre comer a couve e tomar uma cápsula? Ali na couve eu não tenho a quantidade suficiente, porque naquela cápsulazinha eu tirei as substâncias importantes dela, concentro e boto dentro de uma cápsula. Então, uma cápsula já basta. Só que aí na parte da nutrição é que o importante é que seja prescrito por alguém que entende, que sabe qual é a tua necessidade. Sim, sim, com certeza. E às vezes também e foi como você falou, essa questão de tipo assim, ajuda, né? Claro, a questão da cápsula, porque no alimento vem o magnésio, mas vem várias outras questões ali, outros nutrientes associados. Por exemplo, até na questão dos cereais, né? Que eu falei do grupo dos feijões, as leguminosas, tem esses fatores antinutricionais que muitas vezes competem ali com o magnésio e pode diminuir essa absorção. Então, quando você tem a cápsula, né, você garante que o magnésio chegue de forma mais, digamos assim, puro, né, mais viável ali no seu organismo. Uma coisa que eu também gosto de fazer muito, antes, às vezes, de prescrever essas questões, ou dependendo do sintoma também que a pessoa apresente, é eventualmente também monitorar, né, através de algum exame de sangue ou alguma coisa, para a gente poder ver como é que tá também o status, né? Porque às vezes se a pessoa também tiver uma deficiência, isso vai influenciar também na dose que a gente pode prescrever ou algo do tipo. Então é sempre bom monitorar. E considerando assim, que é uma informação assim, que já é bem estabelecida, por exemplo, a gente sabe que a população brasileira ela tem uma deficiência de magnésio, justamente porque a gente não tem o hábito de consumir tantas fontes assim ricas, né? Por exemplo, são poucos os brasileiros que consomem, por exemplo, vegetais, cereais integrais, por exemplo, arroz integral no almoço, e aí ao mesmo tempo também consumir algum verde, então a gente acaba que fica nessa questão de deficiência. E também a vitamina D, que se você for fazer aí dosagem de boa parte da população, muita gente está com deficiência de vitamina D e até de vitamina B12 também. E os estudos mostram que a vitamina D, a vitamina B12 também podem ser fatores de influência na melhora das questões relacionadas à fibromialgia. E a vitamina D, principalmente em relação à depressão, ansiedade, uma série de questões, né? Sim. Então, da pergunta que ela... É uma comida bem brasileira, que é a feijoada, que tem o feijão, tem couve, tem a laranja, e sempre foi falada que essa mistura seria muito boa. Ela, na verdade, é boa ou ela tem interferências? Então, vamos lá. Tem interferências no sentido de que, assim, se for uma feijoada, né, a maioria das vezes não é um prato mais carregado, né? Tem aquela questão dos salgados que é usado, né, o paio lá, a linguiça. Aí o que que acontece? Isso, em função do excesso de sódio ali, do glutamato, de nitrito e nitrato, isso pode ser maléfico para a nossa saúde. Saúde intestinal, inflamação, inclusive tem alguns compostos ali que são cancerígenos. Então isso seria, assim, alguns elementos ali da feijoada não seriam interessantes. Mas vamos supor, se você for fazer uma feijoada que seria mais saudável, até mesmo um feijão com a combinação desses ingredientes que você falou, da laranja, da couve, o feijão junto, seria assim um alimento assim, uma combinação alimentar muito interessante, com certeza. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Se quiser dar continuidade no que Sim, tu fez sim, a tua pode falar. pesquisa, que eu tô achando Teve muito algum... interessante. Sim, Adoro sim, pesquisas. É? Aí o que que acontece? Teve uma pessoa que falou a coenzima Q10 pode prejudicar a síndrome do intestino irritável como a couve? Eu acho que não, na verdade é o contrário. Acho que a coenzima Q10 ela poderia, por ser antioxidante, né, talvez
atuar em alguma questão dessa, melhorar. Eu acho que ela não está envolvida diretamente com a síndrome do intestino irritável, ela está envolvida com outras questões, mas prejudicar acho que dificilmente, tá? Quem tem a síndrome da intestino irritável tem que ter uma dieta mais restritiva. Sim, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, a gente tem algumas, digamos assim, possibilidades de terapêutica nutricional. Então, tem a convencional, tem a de você retirar o glúten, tem essa low FODMAPs que está super aí divulgada, que realmente tem uma efetividade muito boa. Então, por exemplo, agora tem vários artigos que fazem associação da low FODMAPs, né, com a questão da fibromialgia. E parece que quando você faz realmente a low FODMAPs, melhora muito a síndrome do intestino irritável. E como a síndrome do intestino irritável tem muitos mecanismos ali interligados com a fibromialgia, pode também estar melhorando a fibromialgia. Então, por exemplo, tem uma dieta que é uma dieta agora que foi publicada em 2018. Eu até ia deixar para falar um pouco depois dela, mas já vamos adiantar. É uma dieta que foi publicada em 2018 enfim, num jornal, né, científico, e que ele dizia o seguinte, que uma dieta com alguns pilares, entre os quais se incluía uma low FODMAP, ajudou todos os participantes dessa pesquisa a diminuir vários sintomas relacionados à fibromialgia. Então, por exemplo, dor, fadiga crônica, dor de cabeça e também os sintomas gastrointestinais, né? Então, gases, às vezes aquela dor intestinal. Então, isso tudo ajudou, que é o que a gente chama de dieta EGUBAC, né? Que é a dieta do eixo intestino-cérebro. Então, a gente elimina uma série de alimentos que podem causar distúrbios no nosso intestino e isso acaba também influenciando no nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, deixando a gente mais ansiosa, mais depressiva ou com dores e coisas do tipo. Então, por exemplo, existem, né, alguns alimentos e alguns grupos de alimentos que estariam que a gente deveria evitar nesse tipo de dieta. Então, por exemplo, alimentos ricos em FODMAPs, o glúten, alimentos que são fontes de estamina e aminas bioativas, né? Porque elas estão muito relacionadas também à dor, enxaqueca, uma série de questões. Zero conservantes, então, assim, a menor quantidade de industrializados possível. E o mais importante, digamos assim, de todos os parâmetros, que é você basicamente se alimentar de alimentos in natura, de comida de verdade. A Anabela falou: eu aqui em Portugal somos muito discriminadas pelos médicos. É uma pena, caramba, que coisa, né? Eu acho que não só em Portugal, eu acho que Eu é. em qualquer Em lugar, todos os lugares. né? E no Brasil, se você pega um médico mais desavisado assim também, ele não vai saber diagnosticar, não vai saber. Pode até correr o risco de você ouvir que é coisa da sua cabeça. Eu, quando tive meu diagnóstico eu tive assim, muita sorte, porque realmente já fui numa reumatologista direto. Eu já suspeitava que eu teria alguma doença reumática, porque aqui na minha família a gente tem uma longa histórica de doenças reumáticas. Então eu falei, poxa, eu acho que talvez eu esteja com alguma doença, mas eu não imaginava que seria fibromialgia. Na verdade, eu suspeitava, porque, né, eu já tinha algumas outras doenças da saúde da mulher, então eu falei, pô, a fibromialgia pode ser uma hipótese. Mas eu tava achando mais que era artrite reumatoide, porque a minha mãe ela é portadora de artrite. Então eu falei, pô, talvez eu esteja desenvolvendo uma artrite reumatoide assim mais jovem mesmo, né? Minha mãe foi. Quando a minha mãe desenvolveu, ela não estava também tão. Digamos assim, ela não era idosa nem nada. Ela era até uma jovem adulta. Mas assim, eu desenvolvi bem antes que ela, né? Então, eu falei, cara, eu acho que eu tô com artrite. Aí fui, fiz todos os exames para poder fazer o diagnóstico da artrite e não tinha nada. Então foi meio que um diagnóstico de exclusão mesmo. E vendo assim, os pontos dolorosos, né? Que a médica perguntava e tal. Ela falou, não, o que você tem é fibromialgia. Então, o meu diagnóstico foi uma coisa que foi fácil, mas eu sei que para muitas mulheres não é assim, e até homens, né? Não é fácil você ser diagnosticada, não. Porque justamente não tem nenhum parâmetro bioquímico, nem em termos de exames
sei lá, de sim. ultrassom ou qualquer coisa do tipo que vá diagnosticar que você está com fibromialgia. Daí o que eu vejo às vezes é na dificuldade do médico, ele até diagnostica como uma fibromialgia, mas ele passa o medicamento e não incentiva a pessoa a fazer exercícios físicos, que essa é uma das coisas principais para a melhora da dor, e a alimentação. Eles não pedem, olha, tem que fazer um exercício físico, conversa com o fisioterapeuta, vê qual vai ser o melhor, vai no nutricionista, sabe? Tipo, eu deveria, numa hora do médico, deveria ter o relatório de todos, sabe? De como a pessoa está se sentindo depois que ela começou a fazer exercício físico, depois que ela melhorou a alimentação dela, sabe? Porque muita gente pergunta se tem como viver com fibromialgia e não tomar medicações. Tem, sabe? No início é mais difícil, tem. Mas depois que a gente pega um ritmo na atividade física e tem uma reeducação alimentar, é muito mais fácil começar a retirar os medicamentos, porque aí o nosso corpo vai começar a produzir a serotonina necessária, né? Então, Isso, acho que é verdade. muito importante os médicos alertarem as pessoas, incentivarem as pessoas a fazer outros tratamentos não medicamentosos, né? Uhum. Você falou certo, muito difícil os médicos falarem isso, de dizer assim, olha, a fibromialgia é um tratamento multidisciplinar, então não foca só no remédio, não. Vai, desculpa, perdão, vai fazer uma atividade física, vai, enfim, procurar um acompanhamento nutricional, porque, nossa, isso pode ter um impacto muito, muito bom na sua saúde. E, tipo, cara, a maioria não faz isso, não. Ó, vou dar até um exemplo de um artigo científico que me chamou bem a atenção. Na verdade, era um artigo que fazia uma reunião de informações de vários artigos científicos, né? Então, eles fizeram uma intervenção num grupo de mulheres. E aí, o grupo que eles fizeram a intervenção, né? Eles sugeriram que elas consumissem uma dieta lacto-vegetariana, que é aquela dieta à base de ovo, né? Ovo-lacto, à base de ovo e leite e tal, sem carnes, frangos, peixe nem nada, e fisioterapia. E aí eles fizeram uma intervenção por vários meses. Agora, se eu não me engano, acho que foram 2 meses nesse estudo. E aí eles viram que diminui muito as escalas de dor, aumentou a massa livre de gordura, que é o que a gente quer, né? Quando a gente faz atividade física e procura uma nutricionista, que é aumentar a densidade Massa óssea, magra, né? Que é o que massa a gente magra. vai Exatamente. na academia, eles sempre falam qual a quantidade de massa magra e aumentar ela. Isso, exatamente, de aumento de massa magra e tal. E ainda diminuiu massa de gordura, tá? E eles fizeram assim essa intervenção para poder ver o quanto esse estilo de vida, atividade física mais alimentação, poderia impactar em mulheres que tinham fibromialgia, com aquela dor lombar baixa assim nas costas. Eles viram que melhorou muito, né? Então, assim, são coisas que, cara, estilo de vida que pode ser modificável e que vai impactar muito positivamente, no caso. Eu queria ler uns comentários aqui que eu vi que falaram várias coisas interessantes. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Já passou várias coisas que. Ó, a Regiane, ela falou um negócio. Peraí, deixa eu ver aqui. Caramba. A Anabela falou: estou tomando magnésio por conta própria e acho que não tenho tantas dores. Como eu falei, o magnésio pode ajudar. Só seria interessante assim, você eventualmente fazer um controle de sangue ou procurar um profissional para você ter mais essa. Saber mesmo como é que tá tendo esse metabolismo do magnésio no seu organismo, né? Eu aqui em São Paulo quase não como mais nada industrializado e já vivo bem melhor, viu? Então, assim, mostrando na prática que a alimentação realmente faz muita diferença. A Tem aqui que eu Regiane achei falou. muito interessante que diz, minha médica não concorda com a retirada do glúten. Ela fala que a fibromialgia sofre muito de dor, então não tem por que aumentar o sofrimento de restringir a alimentação. Bom, a restrição alimentar, sim, é muito sofrida para muita gente. Eu
Eu sei, tu sabe, né? Que eu tenho uma dificuldade de deixar de comer os queijos, aqueles curados, né? Porque eu adoro queijo. Só que o que eu vou fazer, que eu tô fazendo é retirar aos poucos, não simplesmente cortar doce, cortar tudo na minha vida, sabe? Eu retirando, sabe, devagar, até acostumar com outros alimentos, encontrar outras coisas que me fazem bem. Ou simplesmente cortar de uma vez por todas é que nem remédio. Se a gente corta de uma vez por todas, para de tomar, a gente sofre, o nosso corpo sofre. Sim, sim. E aí, por exemplo, o acompanhamento com o nutricionista é justamente isso. É você ir Uhum. vendo pouco a pouco como é que vai, tipo, o seu organismo vai adaptando ou não. E foi como eu falei, gente, são tantas intervenções, né, que os artigos científicos citam, que não necessariamente você logo de cara precisa cortar o glúten. Às vezes você melhorando, como a outra menina mesmo falou, às vezes você só melhorando um pouco a qualidade da sua alimentação, não consumindo, por exemplo, fast food várias vezes por semana, ou melhorando, por exemplo, os temperos que você usa quando você vai fazer a comida, em vez de usar um caldo quinole, que é cheio de glutamato, que a gente sabe que piora a dor, né? Porque excita Sim. sistema nervoso e tal. Você já vai, tipo, pequenas atitudes, pequenas estratégias ali modificando, e você vai vendo que você vai tendo uma melhora, assim, considerável nos quadros, né? Ah, e uma pergunta que eu queria te fazer é sobre aquele famoso dia do lixo, que a pessoa pode comer tudo. Qual a tua opinião sobre isso? Cara, eu não, assim, não gosto do dia do lixo. Eu prefiro muito mais, assim, essa questão de vamos aos poucos, vamos colocar alguns momentos durante a rotina para a gente poder nos permitir um pouco mais, né? Então é uma diferença entre equilíbrio e permissividade, né? Entre permissão e permissividade. A permissão é muito mais equilibrada, é mais eventual. E a permissividade vou logo meter o pé na jaca. Cara, sério, o dia. Porque, assim, às vezes um dia no lixo na semana pode, tipo, piorar e muito várias questões de saúde sua. Principalmente para quem tá fazendo, às vezes, um processo de emagrecimento associado à fibromialgia ou algo do Uhum. tipo. Esse dia do lixo pode sabotar todo um resultado que você está tendo vários dias. É, Até aquele eu momento, sempre né? tento comparar as medicações, né? Porque isso da alimentação, com o nutricionista, é um tratamento. E Uhum. o medicamento também é o tratamento. Se a gente pensa em ficar um dia inteiro sem tomar as nossas medicações, então por que que a gente vai passar um dia inteiro sem fazer nada que o nutricionista nos recomenda? Exatamente, boa. Quer dizer, né? Vamos supor uma pessoa hipertensa, né? Ah, não. Vou deixar de tomar os 3 medicamentos que o cardiologista passou, porque, enfim, hoje é meu dia da liberdade. Aí não, né? Um pico ali hipertensivo no dia que é o seu dia do lixo. Então, por que que você vai fazer isso também com a alimentação? Sim. Então, talvez escolher, sei lá, um horário lá durante o sábado ou domingo para você se permitir um pouquinho mais ou algo do tipo. Isso é uma coisa que é de pessoa para pessoa. Por exemplo, às vezes eu sei que a alimentação de determinadas pessoas é muito assim, alheia às recomendações de saúde, né? Então, às vezes a pessoa realmente está com aquela dieta extremamente assim, conturbada, né? E às vezes ela ficar só 2 dias comendo saudável já é um super sacrifício. Então, e já tem aquela que já vai para você, já não, já tento melhorar minha alimentação e ela só quer dar aquela lapidada. Então, assim, é uma coisa muito de pessoa para pessoa, né? Essa questão de quando que eu vou me permitir, quando que eu não vou me permitir, né? É uma coisa que a gente pode conversar de pessoa para pessoa. Tem aqui uma pergunta: qual especialista devo consultar para saber sobre o magnésio? É nutricionista. Isso, Não é nutricionista. blogueira, não é coach. Nutricionista, porque assim, a gente tem um conhecimento, né, muito específico para cada nutriente, e a gente sabe onde encontrar, e se a gente não sabe, a gente pesquisa, a gente sabe onde pesquisar, e a gente sabe como passar isso para vocês. Cara, realmente, a nutricionista é a melhor, eu vou te falar, em termos de nutrientes, vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, tudo que vem da alimentação.
a nutricionista é a profissional mais habilitada. Eu posso dizer assim de cadeira, porque eu sou uma super entusiasta da minha profissão, né? E eu vou dizer que, cara, são muitas nutricionistas aí boas no mercado. Tem gente que, não, prefiro ir pro blogueiro. Cara, vou te falar, a nutricionista, ela tem uma formação que vem Isso a desde gente a tem que faculdade. botar ali no custo-benefício, né? Exatamente, exatamente, exatamente. É. Queria tentar falar também mais algumas questões que eu acho interessantes, assim, que eu trouxe dos artigos científicos. Então, assim, resumindo, em termos de nutrientes, já que você falou, né, do magnésio, para mim, quais são os nutrientes, assim, alvos, os nutrientes que as pessoas com fibromialgia deveriam focar quando elas pensam em melhorar a qualidade de vida delas? Magnésio e coenzima Q10, sem sombra de dúvida, já falei aqui várias coisas sobre eles. Vitaminas do complexo B, principalmente Uhum. vitamina B12, vitamina B9. Tem também, por exemplo, estudos que associam deficiência de vitamina B1 com doenças é, neuro, neuroinflamatórias, né, com problemas do sistema nervoso. Então, talvez também investigar essas deficiências das vitaminas do complexo B. E um outro que seria muito interessante é o triptofano, que é digamos assim, que a gente chama em nutrição de aminoácido, né? Que é uma pequena parte de proteína, que vai gerar proteína. Por que que o triptofano ele é tão importante, né? Porque o triptofano, ele vai gerar duas substâncias que vão auxiliar a gente tanto no controle do sono, quanto no controle do humor. E a gente, por exemplo, sabe que um sono que está sendo ali mal feito, né? Um sono que não está sendo bem aproveitado, isso vai impactar muito nas dores, principalmente na memória e na fadiga crônica da fibromialgia. Então, você associar na sua alimentação alimentos que são fontes de triptofano é, tipo, muito importante. Então, eu vou dar exemplos aqui. É, Laticínios, depois eu falo do leite. Laticínios, amêndoas, cereais integrais, e tem também vários vegetais que já são vistos como fonte de triptofano. Então, por exemplo, batata, morango, kiwi, berinjela. O kiwi mesmo, ele tem um hormônio similar à melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, é até recomendado que se consuma duas unidades de kiwi perto do horário de dormir, porque ele geraria assim esse hormônio do sono, né? Então fazer também higiene do sono é muito interessante, né? Então, assim, Eu vi queria... sobre a semente da abóbora, em que Uhum. até é recomendado dar da- só botar ela na panela por um tempo, e aí ela fica crocantezinha, dá para comer assim, como um chips. Uhum. Sim, sim. Desculpa. A semente de abóbora, ela é interessante porque ela entra desculpa. Nesses alimentos que são ricos em magnésio e coenzima Q10, né? Então isso é muito caro. O magnésio também ele acaba ajudando também na questão do sono, porque existe uma série de minerais e vitaminas que são essenciais ali para a produção do hormônio do sono. Quando eu falei, a melatonina, né? E aí o magnésio pode vir a ser um deles, né? Então, não só magnésio, vitamina B6, ferro até, cobre. Então, assim, o que eu quero dizer é que quanto mais uma dieta rica você tiver, de alimentos naturais de todos os tipos, melhor seria mesmo para a saúde. Aí teve a Maria que falou assim: o que você me dá? Eu acho que ela quis fazer. Você recomenda o chá de kombucha? O kombucha, acredito que seja isso, Uhum. né? Então, aí eu vou já linkar com algumas coisas que até a Aline me mandou de perguntas dos seguidores, né? A kombucha, ela é um alimento que ele é rico em probióticos, que seriam as bactérias do bem, né? Que melhoram o eixo intestino-cérebro, né? Melhoram ali a imunidade relacionada ao trato gastrointestinal, inflamação no intestino e várias coisas. Então, eu recomendaria sim tomar o kombucha, justamente porque ele é rico nessas bactérias do bem. Então, se você está ingerindo probióticos, você está se beneficiando também. Aí, a Aline até me perguntou, né? Você até me perguntou, né, Aline, no privado, se seria melhor tomar Yakult ou fazer a suplementação dos probióticos. Assim, se a pessoa Uhum. puder, eu recomendo que faça a suplementação. Porque você está tendo aqueles probióticos ali mais
viáveis para você. E também são várias cepas que são específicas mesmo para o controle. Cepas que eu digo assim, são espécies das bactérias ali, benéficas, né? Que são benéficas para a nossa saúde. Então, se você Sim. puder, no caso, tomar, a suplementação é melhor. Por que que eu não gosto tanto do Yakult? O tipo de cepa que tem ali é boa, sim, que é a Lactobacillus casei shirota, né? Tem vários artigos científicos que falam a respeito do impacto benéfico dessa cepa no organismo. Mas o problema é que é a viabilidade, né? O quanto aquela bactéria ali está viva ou não, porque o Yakult é transportado, né, do fabricante para o mercado, e no mercado às vezes você não sabe se está bem acondicionado, se a bactéria já morreu ou Uhum. não. Fora que é uma concentração um pouco maior de açúcar, né? É. E a gente sabe que o açúcar pode também, o excesso, né? Pode estar relacionado também com piora da fibromialgia e piora dos sintomas intestinais. Pode piorar também a saúde intestinal se você come muito açúcar, né? Então é uma questão que a gente tem que ter cuidado. E, cara, assim, a questão intestinal é uma questão que está muito em voga, tanto na fibromialgia quanto em outras questões da saúde da mulher. Doenças inflamatórias de forma geral, a gente tem que cuidar muito bem da nossa saúde intestinal. Então, beber muita água, consumir fibras, se puder consumir alimentos probióticos, é muito interessante pra Uhum. gente. Sim. E como os probióticos, eles podem ajudar tanto na fibromialgia quanto na enxaqueca? Tem algum... Sim, sim. São poucas E evidências, precisa assim. ser tomado assim por, tipo, muito tempo ou para começar a fazer efeito e depois tem que seguir tomando o resto da vida ou dá para parar? O probiótico ele pode ser tomado por toda a vida. É um dos poucos suplementos que você pode dizer assim, cara, eu posso tomar durante toda a minha vida se eu quiser. Eu acho que um dos poucos é tipo coenzima Q10 e probióticos. Eu não vejo muita restrição em tomar. E aí tem probiótico para várias questões de saúde, né? E a fibromialgia também já tem alguns estudos que falam sobre o uso de probióticos, principalmente probióticos para melhora das questões de humor também, associadas à fibromialgia. Eu até vi um artigo aqui que falava justamente sobre isso. Que eles. Deixa eu até achar para eu poder citar aqui para vocês isso. É um artigo que as mulheres eram só um grupo de mulheres e aí elas foram suplementadas de 4 cápsulas ao dia. Ah, Oi, já que ele estava na foto, ele veio dar um oi. gente. Aí o que que acontece? Existem vários probióticos que sim, que podem ajudar, né? Várias cepas, e eles viram que realmente melhorou os parâmetros de impulsividade e de tomada de decisões em mulheres que tinham fibromialgia, né? Que às vezes a gente é meio impulsiva, assim, ou às vezes até meio confusa. Então pareceu Sim, que o probiótico ele deve ter regulado essa questão do eixo intestino-cérebro, né? Que é uma via de mão dupla. sim. Então achei E tem muito alguns interessante. medicamentos, como a amitriptilina. Ela é famosa por dar mais vontade de comer doce. E teria como segurar essa vontade de comer doce com a alimentação para não precisar parar de tomar a amitriptilina? Sim, teve tipo gente que também botou, né? Foi uma pergunta que como controlar a vontade doce mesmo sentindo muitas dores, né? Tem Uhum. tipo, tem várias estratégias. É, uma questão também interessante era essa mulher, né, que tem essa compulsão de doce e tal, ela também ter um tratamento comportamental ali associado, porque muitas vezes tem relação com questões emocionais, relação com questões de comportamento mesmo estão ali associados. Mas a gente pode ir trabalhando com metas dentro da consulta para a gente poder aos poucos estabelecendo o que pode ou não. Estratégias também de alimentos que são açucarados e não necessariamente são, digamos, ruins para a saúde. Usar talvez até algum adoçante natural, por assim dizer, fazer um próprio doce, porque às vezes quando você faz seu próprio doce, você está controlando ali a quantidade de açúcar. Diferente de você ir, sei lá, na rua e comprar um doce que você não fez, você não sabe quanto açúcar às vezes tem ali, ou comprar um Uhum. doce industrializado. Tem, tipo, até suplementos.
que você pode tomar que pode ajudar a diminuir a compulsão por doce. Por exemplo, o cromo, né? Parece que Uhum. diminui a compulsão por doce e melhora a resistência à insulina também, que muitas vezes está associada a essa vontade de açúcar, sabe? Então tem Sim, várias estratégias que a gente pode adotar sim. Tá bom, sim. tchau, Ana, que ela falou que vou ter que sair. Desculpem, adorei ouvir vocês. Que bom. Hum, Deixa eu ver o que Uma mais coisa você que eu ia tem aqui. falar, por exemplo, que já tinham citado agora aqui na live, que é essa questão em relação ao glúten, né? Que até me perguntaram também Hum, no inbox se seria interessante a gente. Como é que seria o glúten? Seria interessante retirar? Eu acho que assim, foi como eu falei, tudo vai ser pesado. Se a pessoa tem essa predisposição a tirar o glúten, se conseguir, tira, se conseguir diminuir, diminui. Porque realmente já tem vários estudos que falam da relação do glúten com mecanismos da fibromialgia, até porque tem muitas pessoas que têm o que a gente chama de sensibilidade não celíaca ao glúten. Tipo assim, uhum, não tem ali uma doença celíaca estabelecida, às vezes não tem nem, digamos, parâmetros assim de sangue e do metabolismo, né, que digam assim que a pessoa tem alguma doença celíaca, mas que sim tem uma sensibilidade ali ao componente do glúten, e isso vai acabar ali piorando os sintomas. Então, uhum, tipo, se puder também fazer gestão disso, fora que a gente já sabe que o glúten tem sim um papel ali na desbiose, que a gente chama que esse desbalanço, né, do intestino. Então, uhum. é sempre interessante. Mas ao mesmo tempo eu não quero ser aquela pessoa que, vou demonizar tudo que eu puder para poder, tipo, deixar a pessoa melhor. É uma coisa que pode ser conversada, mas assim, que Sim. tem evidências, tem. Então é uma coisa também que a gente não pode ignorar por completo, entendeu? Aí, por exemplo, tem um artigo que falou, mas esse artigo ele é interessante porque assim, ele não foi nem a favor nem contra o glúten. Que eles fizeram assim, compararam a intervenção consumir uma dieta sem glúten ou consumir uma dieta de baixa caloria, né? E aí eles viram que tanto a dieta sem glúten ou uma dieta de baixa caloria melhorou os sintomas de fibromialgia. Então, vai depender muito. Então, por exemplo, às vezes a pessoa já é magra e fala: não vou fazer uma dieta hipocalórica, vou tentar consumir outras coisas, ir por outras dietas. E às vezes uma pessoa que procura você realmente para poder perder peso, alguma coisa assim do tipo, e já tem uma fibromialgia ali associada, pode ser talvez uma hipótese que a gente pense de talvez diminuir talvez a ingestão energética para poder melhorar Sim, sintomas. Então é uma questão assim muito íntima mesmo, né? sim. Agora uma É, outra coisa que eu e queria falar. cuidados com as trocas, né? Que às vezes a gente pensa, não vou comer um pão, aquele pãozinho francês, né? Porque, pão engorda, pão tem glúten e tudo, mas aí faz 5 tapiocas. É a mesma quantidade de carboidrato que vai comer. Uhum, sim, exatamente. Ainda tem isso, né? Falou que, tirei o glúten, então eu posso aumentar mais o consumo de carboidrato e tal, e aí isso daí também, se for muito, vai ter impactos também, né? Uma outra coisa que eu ia falar, que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, que é muito importante, é a questão da vitamina D, porque foi visto que mulheres que tinham baixa quantidade de vitamina D no sangue também tiveram piora na questão da dor relacionada ao glúten, a fadiga, essas coisas. Então, se vocês puderem, né, fazer uma investigação de vitamina D, também seria muito interessante, né, para a gente Fazer saber o que. doseamento, né, no sangue para saber se Isso, realmente precisa. exatamente. Porque a E assim, vitamina a D melhor forma. é tóxica numa quantidade grande, então tem que ter muito cuidado com a vitamina D. Exatamente. Também não pode sair tomando aí, vou tomar a vitamina D só porque eu tenho fibra. Então, vamos ver, né? Se você às vezes está com deficiência ou não. E se for tomar, tem uma dose máxima. Enfim, tem toda uma série de questões que realmente só com um profissional para você ver mesmo. Agora, por exemplo, queria, né, no meu dia a dia melhorar meu acesso à vitamina D. Então, a melhor forma realmente é de se expor ao sol, né? A É, melhor forma de você fazer uma realmente. caminhada no sol, uma corrida no sol, que já está fazendo exercício físico e tendo a Ótimo, isso mesmo. vitamina D. Já está fazendo exercício físico
e também já está fazendo essa, digamos, gestão ali, essa melhora da vitamina D, né? Então, assim, é muito, são várias essas intervenções que podem ter de nutrição em relação à questão realmente da fibromialgia, né? E aí, eu queria te perguntar sobre o polêmico leite. Sim. Então, vai depender muito. Por exemplo, numa intervenção, né? Numa dieta que a gente não foca, por exemplo, em FODMAPs, seja mais assim, vamos fazer uma reeducação alimentar de uma forma mais geral, para a gente poder melhorar os sintomas e focar mais em alguns nutrientes-alvo. Talvez o leite não influencie tanto, talvez a pessoa possa continuar realmente tomando leite, enfim. Agora, se for uma dieta, não, vamos fazer uma intervenção de FODMAP, porque talvez eu já tenha aí uma síndrome do intestino irritável associada e alguma coisa do tipo. Então, seria sim interessante tirar alguns laticínios, tá? Ou então diminuir bem o consumo e priorizar só alguns outros laticínios, porque também ainda tem isso. Tem um tipo de queijo que vai ser mais, digamos assim, que vai dar mais gatilhos e tem outros que vai dar menos. E assim, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo. Mas, assim, não é que o leite seja prejudicial. Então é uma coisa que tem que ser observado mesmo dentro da rotina e de caso a caso, sabe? Sim. Mas seria, no caso, a lactose, eu poderia substituir por algum outro tipo de leite, assim, do tipo Sim, sim, o lactose. sem lactose? Por exemplo, Ou, se for, por ou exemplo, tomar aquele Lac Day, antes de consumir algo com leite? por exemplo, tomar Lac Day eu recomendaria mais para quem tem realmente a intolerância à lactose, né? Mas, por exemplo, que tem a síndrome do intestino irritável, seria interessante tirar a lactose em si, porque, ou pelo menos os laticínios que têm maior teor de lactose, né? Principalmente esses que são mais brancos, que têm maior, né, conteúdo da lactose. Justamente porque a lactose ela acaba sendo uma irritante ali, né, uma fermentativa no intestino. Então seria um alimento assim, que a gente tem que ficar de olho, mas para quem tem a síndrome do intestino irritável, sim. Mas caso não, a gente teria que pensar, pode pensar em outras alternativas, mas se for em relação a isso, seria assim, a lactose ter aí um papel fundamental. Sim. Aí me fizeram uma pergunta aqui também que chegou sobre o álcool, sobre o consumo de álcool. Se é prejudicial, se de vez em quando pode, ou se tem algum tipo, assim, como o vinho é diferente da cerveja pela fermentação, se... eu sei do vinho também, pelas substâncias que tem, né, que podem dar, os taninos, né, podem aumentar a dor, a enxaqueca. Mas se tem que cortar de vez ou se dá para no final de semana tomar uma tacinha de vinho. Eu acho que dá para assim dar uma maneirada assim. Não cortar de vez. Se for, por exemplo, se o álcool foi uma coisa que tem um peso muito grande na sua rotina, acho que dá para maneirar. Agora, por exemplo, realmente o excesso de álcool, por exemplo, você tomar todo dia, com certeza isso vai ter impacto, sim, na sua questão intestinal. E aí é uma coisa que você tem que saber dosar mesmo, entendeu? Aí, por exemplo, se uma pessoa faz suplementação com probióticos, então evitar de tomar álcool durante várias semanas, durante vários dias ao longo da semana. E aí, por exemplo, eu vou tomar o probiótico, sei lá, hoje, né? Então vou também evitar de tomar o álcool. Porque tem pessoas que não tomam probióticos todo dia, dependendo de como ela faz o tratamento. Tem pessoas que tomam dia sim, dia não, enfim. Porque a gente sabe também que o álcool ele interfere no metabolismo dessas bactérias, né? Mata essas bactérias. Então é uma coisa que a gente tem que saber como é que eu vou dizer, como fazer uma brincadeira ali, né? Saber como programar a alimentação de acordo com o que você toma, entendeu? Mas se Sim. puder evitar, seria bom. Mas assim, se Sim. você realmente tem esse consumo, talvez maneirar mesmo, assim, no dia que você for tomar até 2 doses, né? O que seria correspondente a 2 latinhas, que é o que as recomendações de saúde falam, né?
Então, enfim, só maneirar mesmo. Sim. Eu acho que das minhas perguntas eu já fiz todas. Tem Aham. mais alguma Sim, coisa a tem, complementar? tem, tem várias coisas aqui que elas perguntaram, né? Então foi como eu falei, o açafrão ele é bom de forma geral, assim, para dor e doenças inflamatórias, e doenças autoimunes e relacionadas também a articulações e músculos, enfim. Então, uma coisa que dá para consumir bem. Assim como o gengibre, por exemplo, também é ótimo. E aí me perguntaram também sobre alimentos inflamatórios e alimentos que podem ajudar a melhorar os sintomas. Então, alimentos inflamatórios, para mim, são assim, os super industrializados, né? Então, aqueles que você sabe que tem conservantes até dizer chega. Corante? Cor, nossa, eles são assim, potencializam dor, são ruins para o sistema imune, ruins para o sistema intestinal, né? Então, nada que, assim, vá trazer de benefícios. Muitos deles são muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura. Então, por exemplo, também comer o excesso de carne vermelha, né? Eu sou aquele super carnívoro e come várias porções de carne vermelha ao dia. Então, por exemplo, num dia a pessoa come presunto enfim, no café da manhã, aí no lanche da tarde come uma coxinha ou come um quibe, aí no almoço é uma carne vermelha, no jantar também é uma carne vermelha, então aquela pessoa que super consome carne vermelha também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque a gente sabe que tem uma inflamação ali associada ao ferro da carne vermelha. Excesso de álcool, né, que a gente já comentou, excesso de açúcar e também aquela pessoa que, assim, consome muito tipo de gordura inflamatória, por exemplo, o ômega 6 em excesso e quase não consome ômega 3, quase não consome peixe, quase não consome castanhas, ou linhaça, ou chia, alguns alimentos assim que são fontes de ômega 3. Então, o equilíbrio ômega 3 e ômega 6 da pessoa fica totalmente desbalanceado. Então, são alimentos que a gente tem que estar prestando muita atenção mesmo. Né? Excesso de sal também. Excesso de sal tem uma Sim. relação muito grande com desbiose. Então, E ficar atento. aqueles temperos prontos, né? A gente lê sempre se tem glutamato, né? É, justamente, temperos Aquele prontos. que vem Alimentos... junto lá no miojo, sabe? Aquele temperinho. Exatamente. Super fonte de Que o miojo já glutamato. é ruim, né? Super fonte de glutamato. Super fonte de sódio. Questões desse tipo, né? Por exemplo, a questão do glúten, só para finalizar, eu sou uma pessoa que eu, tipo, não vou dizer que eu sou viciada em glúten, porque, por exemplo, eu consigo passar bem sem pão e tal, mas tem determinadas preparações assim que, cara, eu gosto muito, por exemplo, pizza. É uma dificuldade Uhum. para mim tirar da minha rotina, porque, nossa, eu sou pizza amor à primeira vista desde que eu comecei a comer quando eu era pequena. Então, é uma coisa que para mim faz muita diferença. Então, tem coisas assim, às vezes abrir mão mesmo de coisas que você pode tirar facilmente na rotina e priorizar consumir eventualmente alguns outros alimentos que você sabe que trazem um bem-estar para você, emocional, que você gosta. Então, é tudo ser bem assim, refletido mesmo, sabe? Dosado, tudo direitinho. Sim. E sempre ter, né, os exercícios físicos aliados a, como a E gente sabe, né, sim, que qualquer dieta que a gente faz não é só o medicamento, não é só o medicamento que traz a cura, não é só comer alimentos mais saudáveis que traz o emagrecimento, tudo isso precisa da atividade física, precisa do psicólogo, porque você falou, né, da compulsão. Muitas vezes é psicológica, da questão de suprir, né? Como a gente come o doce, então, na TPM, né? Aquele doce para suprir aquela ansiedade, aquela tristeza, e que no final acaba gerando dor na gente. sim, exatamente, exatamente. Então, todo um controle assim mesmo. Agora, por exemplo, tem uma coisa que eu achei muito interessante, um dado que eles colocaram no artigo que eu achei muito, que aí fica uma reflexão pra gente, né? Será que a gente está
seguindo, né, esse mesmo parâmetro que a gente está vendo aí dos estudos, né? Então, por exemplo, tem um artigo que fala assim, que pacientes com fibromialgia, elas têm alguns hábitos alimentares peculiares, por exemplo. Tem um baixo consumo de cereais, consome pouca fruta, acaba consumindo, tipo, menos açúcar, refrigerante e álcool em relação algumas pessoas que não têm fibromialgia. Algumas coisas são boas, mas algumas coisas também talvez estejam aí impedindo que a gente tenha uma dieta mais variada. Então, por exemplo, por que pouco consumo de cereal? Por que pouco consumo de Uhum. fruta? Não tem nada cientificamente falando que você diminuir cereal, diminuir fruta vai melhorar a fibromialgia. Eu acho que muito pelo contrário, dependendo aí do cereal que você está se alimentando, pode estar te ajudando a ingerir mais nutrientes interessantes, né? E aí viram também que mulheres com fibromialgia, elas tinham maior IMC, que é como o índice, né, de massa corporal, que é maior peso para a altura, né? E elas também Uhum. tinham maior flutuação de peso, então esse efeito sanfona pode ser também Uhum. encontrado nas mulheres com fibromialgia. E que, tipo, às vezes a gente tem, assim, uma hipervigilância em relação a usar suplementação, a usar fitoterápicos e a adotar regimes alimentares que às vezes não tem muito sentido na nossa rotina só para poder tentar melhorar os sintomas. Então são coisas que a gente também precisa refletir a respeito, né? Sim. Eu sempre acho que a reeducação alimentar, ela não é só com o nutricionista, né? É com o educador físico, é com o psicólogo, porque Verdade. a única maneira de realmente conseguir parar com manias de comer por gatilhos, a gente descobre muito no psicólogo, né? E aquela coisa, tipo, quero continuar comendo meu chocolate de vez em quando, sabe? Então eu vou conversar com o meu educador físico, olha só, vou fazer um pouco mais de cardio, alguma coisa assim, né? Vou É verdade. balancear tudo. Verdade, verdade. Fazer essa questão aí da gestão para a gente poder estar tentando alcançar determinadas coisas. Sim. E, por exemplo, foi visto com um estudo na Espanha, e esse estudo foi interessante porque foram muitas mulheres, né? 486 mulheres. Eles viram que você ingerir mais frutas, vegetais e pelo menos peixe uma vez por dia ou quase que diariamente melhorou muito os parâmetros relacionados à emoção da fibromialgia. Então, tipo, melhorou, por exemplo, a depressão e o otimismo nas mulheres com fibra. E a gente sabe que a gente sofre muito, né? Tanto porque às vezes a gente já sente dor e a gente acaba ficando mais depressiva por causa da questão da dor. Muitas vezes Uhum. já a fibromialgia já começou a aparecer associada à depressão ou ansiedade. Então, assim, ver também que a alimentação ela impacta em termos emocionais pra gente, né? E eles viram que, por exemplo, você consumir mais carnes curadas e bebidas adoçadas tinha uma piora nesses parâmetros emocionais. Então você vê como é que a alimentação pode ter um papel muito interessante mesmo. Sim. Bom, já deu 1 hora da Tá live. Eu sei que a gente tem um monte de coisas ainda para Uhum. conversar. E eu, claro, se tu puder, a gente marca outra live, continua conversando sobre esses assuntos, Sim, mas para não sim. ficar muito, muito longo, mas vai ficar faltando bastante questões e perguntas ainda, mas dá para mandar por direct, né, que a gente Ah, responde. Se eu não souber responder, eu vou te mandar. pode deixar, pode E, deixar. e tem os teus contatos também, né? Atende, eu não sei como é que tá, se atende pela primeira vez online ou só para quem tu já conhece. Tu é do Rio, né? Sou do Rio. Não, assim, atualmente eu estou atendendo online, e estou atendendo também presencialmente, né? Então, online pode ser pessoas de qualquer lugar do Brasil e até de fora, não tem problema nenhum. E presencialmente, realmente, eu estou atendendo aqui no Rio, no centro e na Vila da Penha, que é um bairro mais para a região norte do Rio. Mas, enfim, atendo aí, tipo, em vários horários durante a semana.
Então, só a pessoa entrar em contato comigo pelo WhatsApp mesmo, ou até me chamar, dar um oizinho no meu direct no Instagram, que a gente conversa, marca, consulta, tudo direitinho. Então, por exemplo, meu Instagram é Vulvodinha, Fibromialgia Deprê, né? Já tá aqui. Então, só vocês me seguirem lá se quiserem, enfim, depois, tipo, tirar alguma dúvida, marcar consulta, comentar alguma coisa. Eu tô sempre postando alguma coisa, sempre que dá tempo, porque às vezes a rotina é um pouco corrida, sobre alguma questão, assim, atualizada, né, sobre fibromialgia e outras questões da saúde da mulher, vulvodínia, síndrome do ovário policístico, endometriose, candidíase e outras questões, né, nesse meu perfil. E é isso, gente. Assim, queria te agradecer muito pela Eu que oportunidade de agradeço. fazer a live. Obrigada por vocês que ficaram agora até o final. Espero que, né, tenha sido conteúdo que tenha agregado bastante aí para vocês. E é isso, assim. Não, eu adorei, eu acho que deu para tirar bastante dúvida, e porque são perguntas que me fazem. Eu não sou nutricionista, eu não sei responder. Então eu sempre acabo te pedindo ajuda para responder. E eu adorei, muito obrigada por tirar o teu tempo para isso. Eu vi que tu estudou bastante hoje para, quer dizer, estuda sempre, né? Sim, Mas tirou esse tempo, se dedicou, e isso para mim é maravilhoso. sim, sim, Então, sim. muito, muito obrigada. Nada, nada, gente. E é isso, assim, aí a gente se vê pelas redes sociais e mais pra frente também, se você quiser que eu faça live tanto de fibromialgia ou de outros temas, não sei se as meninas aqui do seu perfil também comentam de outras questões associadas à fibro, se elas às vezes têm também Tem bastante endometriose, com ovário policístico, a endometriose, gente tem. pode Tem dizer também, bastante. não tem problema nenhum, Sim, tá. tá? E é Obrigada, isso, então. gente. Então a minha, Uhum. eu já quase meu chavão, né, que eu deixo assim para vocês por último é descasque mais e desembale menos, que com certeza vocês já vão ter resultados bem melhores em saúde, assim, de forma geral. Sim. E ajudar os produtores locais, né? Comprar na Sim. feirinha. E a feira, nossa, é a melhor coisa, assim. A feira é uma Uhum. diversidade tão grande que às vezes você vai num sacolão no mercado, determinadas coisas que você não sabia que tinha e você vai conhecendo e é muito legal, Sim. assim. Então é isso, tá bom? Então tá. Obrigada. Tchau, Nada, tchau. tchau. Boa noite pra vocês. Brigadão.